No dia 1 de janeiro, logo na virada do ano, Gabigol anunciava seu próximo clube no Instagram, depois de fazer história no Flamengo, e esse seria o Cruzeiro, onde acho que dá pra dizer que ele decepcionou. Mas esse não foi o único reforço do cabuloso no início do ano não. Nos primeiros dias do ano, uma baita festa anunciando vários reforços. O primeiro assunto do ano, querendo ou não, foi o que o Pedrinho tava fazendo no clube de Minas. Muito se discutiu se eram contratações boas ou muito velhas, mas o final do ano deu uma resposta até que positiva. Continuando em mercado da bola, o Palmeiras teria para 2025 a chegada do Paulinho, que foi anunciado no ano anterior, e muitos outros. O time gastou muito. O São Paulo anunciava Oscar, enquanto o Botafogo perdia Luiz Henrique pro Zenit e Almada pro Lyon. E já o Flamengo trouxe primeiro o Super Juninho, e no dia 29, Danilo foi anunciado para reforçar o setor defensivo. Mas o grande nome da janela veio nos últimos 2 dias do mês. Neymar Júnior. Ele chegava após uma péssima passagem no Al Hilal em um momento muito emocionante. Calma aí, parece do jeito que eu tô falando que não teve nada de interessante dentro do campo em janeiro, mas não é o caso, tem algumas coisas. Teve Florida Cup com clubes brasileiros, o Cruzeiro, do qual eu falei no início, por exemplo, começa muito mal também no Mineiro e o Fernando Diniz já é demitido. O técnico no futuro anunciado seria Leonardo Jardim, uma baita escolha. Além disso, dá pra gente lembrar do São Paulo campeão da Copinha em cima do Corinthians e ainda na base o nosso Sub-20 tomando um 6-0 pra Argentina. Um vexame que depois é recuperado com o título, mas não deixa de ser um vexame. Isso foi só janeiro e bem resumido, tem muita coisa pra eu falar nessa retrospectiva ainda. Esse ano foi o ano do Flamengo sem dúvida alguma, e a gente vai passar sim bastante por eles, mas tem seleção brasileira com o que aconteceu na CBF, tem Corinthians tetracampeão da Copa do Brasil, Palmeiras sendo trivice e muitos outros momentos engraçados ou não. Essa é a retrospectiva do futebol brasileiro de 2025. Então simbora pra fevereiro, e eu vou tentar seguir numa ordem meio cronológica pra gente não se perder, é mais fácil. Já começamos no dia 2 com a final da Supercopa do Brasil, onde um Botafogo sem técnico foi amassado pelo Flamengo, que podia ter goleado, tá? Se não fosse a chuva paralisar a partida. E o Bruno Henrique, mais uma vez, pai do Botafogo. Primeiro título do Fla no ano, hein? Vai contando. Indo agora pro dia 5, temos a estreia do Neymar no Santos, um momento muito marcante dessa temporada. E olha, eu já citei o Botafogo, e nesse vídeo aqui não dá pra eu ficar contextualizando a temporada passada com essa, mas o que o Botafogo fez é inacreditável. O atual campeão da Libertadores e do Brasileiro decidiu ficar sem treinador e jogar 3 campeonatos no lixo. Isso porque, como eu citei antes, perde a Supercopa, depois fica fora de tudo no estadual, já que terminou na 9ª posição. E depois de tomar 2-0 na ida e na volta, perde pro Racing na Recopa Sul-Americana. Isso porque, como eu disse antes, já tinha perdido os extra classe. E após o jogo, Textor anunciou o novo treinador. Ele seria Renato Paiva. Todo esse tempo de espera pra trazer o Renato Paiva. E se for falar de um time que termina muito bem um ano e começa o outro querendo se complicar, a gente tem que falar do Corinthians. Contra o UCV da Venezuela, quase caiu na 2ª rodada da pré, mas o Yuri salvou, então o time se classificava. No fim do mês também teve a chegada do Vitor Roque no Palmeiras, onde ele começa muito mal, mas termina como um dos melhores jogadores do país e convocado. E ainda teríamos puxado principalmente pelo Neymar e o Lucas Moura o movimento anti-gramado sintético, que foi ser discutido, pra ser sincero, o ano inteiro, envolvendo principalmente os clubes que têm gramado sintético, algo que também envolveu muito o clubismo por algumas partes, e também alguns movimentos políticos. Mas enfim, vamos sair disso. Que bom que em 2026 a gente vai ter brasileiro desde o começo do ano, até porque esse início em 2025 foi muito lento. Então, pra não enrolar, vamos falar das fases finais dos estaduais, mas começo de março também a gente tem que seguir as datas comemorativas, né? O Carnaval. No dia 6 de março, a primeira convocação do Dorival pros jogos contra Colômbia e Argentina. Marcava a volta do Neymar em uma data FIFA bem da difícil. Mas é muito complicado, né? Porque essa era uma semana de carnaval. E o Ney foi nessa, fez 7 jogos no Paulista, onde foi só crescendo. Mas quando chegou a hora da semifinal, ele ficou de fora por lesão. Sendo que ele tinha ido pra Sapucaí dias antes. E assim o Peixe é eliminado pro Corinthians na semifinal. Aproveitando que já tô em São Paulo e nas semis do outro lado, um pênalti mandrake pro Palmeiras contra o São Paulo eliminava o tricolor também. Tá, passei muito no Paulista, vamos pros outros estados e pros outros títulos. No Mineiro, o Cruzeiro começou realmente mal o ano e fez um campeonato péssimo. Nem chegou na final e o Galo foi campeão já praticamente no primeiro jogo contra o América. A Bahia deu Bahia pra cima do seu maior rival. Em Fortaleza, com o show do craque Pedro Raul, o Vozão derrotou o Fortaleza e ficou com a taça. Um ano bem difícil pros dois, né? Porque ele terminou de forma tenebrosa. Enquanto no Sul, o Inter interrompeu a sequência do Grêmio de títulos, com direito a um golaço de falta. Tá, cadê o Flamengo? Bom, o Flamengo pega o Flu na final e vence. O segundo título pro time do Felipe Luiz também teve a engraçada treta entre Mano Menezes e Luiz Araújo. Já foi pra Europa também? Já ganhou o quê? Calma, Romário. E voltando pro Paulista, na Neoquímica Arena, num roteiro de cinema, o Corinthians vence o Palmeiras, com o Hugo pegando pênalti e o Memphis subindo na bola. O título paulista veio, e a freguesia e os vícios do Palmeiras não parariam por aí, tá? Estavam só começando. Só que se no Paulista o Corinthians venceu, a gente tem que voltar pra falar da Libertadores que aconteceu antes, porque na terceira fase da pré,
Pois é, pré-Libertadores, dessa vez pro Barcelona de Guayaquil e seu treinador estiloso. Toda a arrancada pra chegar na Liberta do ano anterior não seria tão relevante pra isso, mas ela seria importante pra outra coisa no final do ano e a gente vai chegar lá ainda. E em março teve tempo ainda de seleção brasileira. Como eu disse antes, o Dorival tinha convocado o Neymar, mas ele foi cortado. E o Brasil precisava vencer e convencer, até porque a gente não tava tão bem na tabela contra a Colômbia e contra a Argentina, dois adversários bem difíceis. Vitória contra a Colômbia num jogo de 7 substituições no apagar das luzes. E contra a Argentina... Porrada neles? Porrada neles, sem dúvida. Campo e fora do campo se tiver que ser. Gostei, é isso aí. Não foi porrada neles, a gente foi humilhado. Dorival, inclusive, já cai ali e começa todo o festival pra ver quem seria o novo treinador. Jorge Jesus, Abel Ferreira, Tite, Ancelotti, tinha várias opções e várias discussões, ninguém tinha nada ainda. Indo pra abril, temos o início da fase de grupos da Libertadores. E entre os primeiros jogos dá pra citar o Flamengo se complicando contra o Central Córdoba em casa, e se a gente for pra Sula, poderemos ver o Cruzeiro perder em casa pro poderoso Mushuc Runa. E Cruzeiro, hein? Um campeonato que começou desde o finzinho de março e se estendeu principalmente em abril foi o Brasileirão. E a gente tem bastante coisa pra falar aqui, muito pouca dentro de campo, inclusive. Teve o Neymar indo fazer preleção vestido de Batman. Teve polêmica fora do campo do Dudu explicando pro STJD o VTNC pra Leila, que no caso era vou trabalhar no Cruzeiro. Sempre bom lembrar isso. E falando de jogo, podemos citar Vasco tomando 3 do Corinthians na volta de Galvão Bueno na narração na Prime Video. E no próprio Corinthians e em vários clubes nesse mês a famosa dança das cadeiras dos treinadores. E o Timão chegou a tomar logo um 4-0 pro Flamengo. Flamengo esse que termina o mês na rodada 6 na liderança e sem perder no campeonato. Enquanto a zona do rebaixamento tava estrelada, tá? Se liga nisso. Só time grande e o Sport, que eu nunca vi uma campanha pior. E eu vou ser sincero, abril poderia ter acabado aqui, mas teve ainda um crime que quase foi cometido, mas que bom que não aconteceu. Vazou a suposta camisa vermelha do Brasil, o que foi fortemente debatido na época e no final das contas acabou que mudaram de ideia. E sem dúvidas uma coisa boa nesse ano foi a saída do Edinaldo da CBF, porque ele fez de tudo pra acabar com o Brasil. Indo pra maio a gente tem que voltar a falar do Cruzeiro, em que o Gabigol e o Dudu, as duas grandes contratações, estavam no banco. E o Dudu no caso teria seu contrato rescindido e fecharia com o Galo logo depois, uma pulada de muro absurda. E eu citei o Edinaldo, né? Bom, até relógio acerta uma hora ou outra. No dia 12 de maio, Edinaldo Rodrigues vem anunciar que Carlo Ancelotti seria o novo treinador do Brasil. O maior técnico do mundo, um cara gabaritado, mas acontece que no mesmo mês, o Edinaldo cai e quem assumiria logo depois seria o desconhecido Samir Chaldry, que até aqui parece fazer um bom trabalho. Ancelotti seria nosso novo treinador. Ele chega pra morar no Rio, tem a seu desembarque muito televisionado e nesse mesmo mês ainda faz a sua primeira convocação. Tivemos também o final da fase de grupos da Liberta e apesar do Flamengo ter feito possivelmente o melhor ano de sua história, ele só foi se classificar no último jogo. E o Botafogo foi outro que quase caiu nessa fase num grande show do Igor Jesus. Mas no final, o único brasileiro que caiu nesse momento foi o Bahia, com o Palmeiras e o São Paulo fazendo grandes campanhas também, preciso citar. E pô, a vida do corintiano é de altos e baixos. Que bom que no final do ano teve uma glória imensa, mas aqui a gente tem que falar de outro vexame. Até porque já tinha sim caído na Liberta, mas ainda tinha a Sul-Americana. Na fase de grupos da Sul, o Coringão não conseguiu se classificar e ficou fora de mais essa. Algo que aconteceu também com o Cruzeiro, que caiu no seu grupo, e com o Vitória. Falando de brasileiro, o invicto Flamengo perde pela primeira vez na rodada 7. E foi com requintes de crueldade, a lei do ex. Começa a ter uma certa rotatividade no topo da tabela. O Palmeiras chega a ser líder pela primeira vez aqui. Já falamos de estadual, de brasileiro, de Sula, de Libertadores, mas ainda tá faltando um campeonato importante, a Copa do Brasil. E teve algumas fases antes sim, tá? Mas nada tão relevante pra eu citar aqui. O que eu vou falar agora é a partir da terceira fase, até porque é onde entra a maioria dos clubes grandes. E o Neymar já tava em final de contrato com o Santos e vinha de um outro período parado após uma lesão, dessa vez contra o Galo. E em Alagoas, o Peixe foi eliminado para o CRB nos pênaltis. O Santástico tava fora e ia brigar só pelo rebaixamento. O Grêmio era um que tava na CDB desde o início. E foi outro que passou vergonha e após passar por pênaltis na primeira e na segunda fase, caiu pro CSA. Também do Alagoas, mas o Grêmio tava forçando e tava tentando ser eliminado a qualquer custo já fazia um tempo. Um que passou, mas quase caiu foi o Vasco, e eu sei que eu não tô dando foco pra todos os jogos, porque a grande maioria deles foram mais protocolares, mas desse aqui eu tenho que falar. O Vascão só foi passar nos pênaltis contra o Operário em casa, mas esse jogo teve o grande momento do genial Lloyd Augusto, sem dúvidas o chute que não foi gol mais popular de 2025 e de muitos outros anos também, tá? O atleta Lloyd Augusto vai ser lembrado por bastante tempo. Junho foi mês de Mundial de Clubes, mas ainda falando de brasileiro, teria uma rodada ou outra. Óbvio que não tem muito do que se falar, mas tem principalmente a relação do Neymar com o Santos. Até porque ele meteu seu inteligente gol de mão contra o Botafogo e foi expulso. Nada se sabia do seu contrato, que no final até acabou renovado, mas que foi um momento engraçado e tenso, isso foi. Também tivemos a estreia do Carleto Ancelotti com o Brasil nas eliminatórias, tendo um empate contra o Equador fora e uma vitória em casa contra o Paraguai. Parecia ser um bom início, mas a gente não sabia
sabia ainda. Pronto, finalmente vamos falar do Mundial. E no final das contas, o medo que a gente tinha dos europeus não entrou dentro de campo. Os 4 brasileiros foram bem e representaram. O Botafogo talvez teve o jogo mais emblemático, porque venceu o PSG, atual campeão da Champions. Mas o Flu também jogou bem e se o Everaldo chutasse pro gol, daria pra até passar melhor. Enquanto o Fla deixou os ingleses na roda pela segunda vez e passou em primeiro no seu grupo. Agora falando do Palmeiras, foi muito bem na estreia, passou, mas quase que caiu no último jogo contra o Messi. Sorte que tinha o Paulinho pra entrar e salvar. E o Paulinho entra e decide de novo, hein? Se liga. Nas oitavas, Palmeiras e Botafogo. E o jogo em si não foi muito bom. Mas o Palmeiras, com o sacrificado Paulinho, vence e estaria nas quartas. Paulinho esse que depois não jogaria pro resto do ano e a gente deve ver ele só em 2026. E vale lembrar também que se olhar a chave, era só o Flamengo passar em segundo que iria pegar um lado praticamente de Copa do Brasil. Só que isso não aconteceu e ele pegou o Bayern. E foi um jogo legal de se assistir, tá? O Bayern foi superior e ganhou quando precisou. Enquanto o Super Flu bateu a Inter de Milão por 2-0. Renato Gaúcho foi um gênio aqui. Nas quartas, o Palmeiras enfrenta os Blues, toma o primeiro, até reage num golaço do Estevão, mas cai pro Chelsea. E a piada continua com o Jacaré Everton fazendo sua graça. E o Flu avança de novo, chegando assim na semifinal contra o Chelsea. Só que aí acabou a graça, né? O Flu perde, mas fez um Mundial muito bom. Um dos grandes momentos da história do clube e foi muito acima do que até se esperava. Pro elenco que era considerado e realmente era o pior dos 4 brasileiros. Teve um John Arias muito bem, Fábio, Thiago Silva e isso culminou até em algumas saídas depois. Falando nisso, o Mundial é um grande divisor de águas do ano, até porque eu gosto de pensar que meio que foi 2 anos, um antes e um depois. No Palmeiras, por exemplo, saíram Estevão e Richard Rios. No Botafogo, a única estrela que restava foi embora. Igor Jesus foi pra Inglaterra. No Fla, o Wesley finalmente foi pra Europa, onde tá bem lá na Roma. Enquanto o Gerson foi pra Rússia. Que decisão genial da carreira desse cara. Teve também o John Arias, que saiu do Fluminense, mas falando do Flamengo, já no Mundial eles trouxeram o Jorginho, e eles não iam parar por aí. Veio o grande pacotão de reforços. Simplesmente Saul, o Samuelino vindo do Atlético de Madrid por muito dinheiro, e o Emerson Real, que tem um grande empresário. A gente pode ver. O Fla, que já tinha uma defesa sólida e um ótimo ano até aqui, melhorou ainda mais e brigaria por tudo. E já que eu fiquei muito tempo no Mundial, deixa eu dar uma recapitulada no Brasileiro pra você não se esquecer do ponto que a gente tava. A disputa do campeonato ficaria no seguinte cenário: Cruzeiro de Léo Jardim e companhia, com o Caio Jorge destruidor, que fazia um campeonato impecável e terminou como artilheiro. O Palmeiras, que passava por uma crise do Abel Ferreira e tinha um Vitor Roque em fase baga, mas que não desgrudava lá de cima. E um Flamengo do Felipe Luiz, que conseguia resultados espetaculares, mas que ainda nesse mês teria tido a treta entre o Pedro e o técnico. A atitude do Pedro durante a semana foi lamentável, beirou o ridículo pra mim. E olha, realmente, julho foi um mês de transição, viu? Teve a chegada também do filho do Ancelotti como treinador e outros reforços pra tentar salvar o ano do Botafogo. Por exemplo, com o Danilo. Falando de jogo jogado, dá pra lembrar do 3-0 do Mirassol no Santos, um jogo que ilustra bem a fase dos dois times. Um time que surpreendeu no ano e já vinha bem no caso do Mirassol, e um Peixão que tava brigando lá embaixo com o Neymar descontrolado. Se eu falei de poucos jogos em julho, em agosto fica bem melhor. Vai por mim. Tivemos os jogos de volta das oitavas da Copa do Brasil e a gente vai citar alguns deles. Primeiro, o genial Jandrei no jogo do São Paulo, que foi eliminado pro CAP. O Flamengo caindo pro Galo nos pênaltis em Minas. E de novo a gente volta pro Derby Paulista. Eles se encontraram mais uma vez. O Timão já vinha com vantagem, mas o Aníbal Moreno decidiu fazer a boa e com 15 minutos foi expulso. Acabou que se tornou um jogo mais fácil pro Corinthians, que passeou na casa do rival. Com no final a torcida do Palmeiras xingando Abel Ferreira. Deu timão no Allianz. E se eu falei da volta da CDB, dá pra falar também dos jogos das oitavas da Libertadores. O Palmeiras passou tranquilo. Já o São Paulo sofreu um pouco mais, mas também passou. O Flamengo passa vencendo 2 vezes o Inter, sendo na volta na vergonhosa Arena Papel Picado. Tivemos a queda do Fortaleza pro Vélez e o Botafogo, que fez um ano péssimo após um 2024 incrível, caindo na poderosa altitude. O atual campeão de tudo fez um ano de coadjuvante. Isso é loucura. No Brasileiro, o primeiro turno acabou com os 3 que já estavam lá em cima ainda brigando, mas se liga no Super Mirassol em quinto, que campanha genial e constante. Falei do geral, agora vamos dar uma especificada em alguns jogos bem marcantes que aconteceram nesse mês. Na rodada 20, o Santos tomou um 6-0 pro Vasco no Morumbi, com o Neymar saindo chorando. E teve até quem achou que o Vasco ia decolar depois disso, mas não foi o caso. Embalo no embalo, Vascão. Começou, hein? Já vem o Juventude. Pênalti. Bizarro. Cara... Oh! Enquanto na rodada 21, o Flamengo encantando o Maracanã com um 8-0 no Vitória, com essa obra-prima do Pedro, que já estava bem melhor na relação com o treinador e com a diretoria. Voltando para a janela de transferências, o Palmeiras apostou em contratar uns jogadores que tinham umas contas pendentes com outros clubes. Veio Carlos Miguel pro gol e Andrés Pereira pro meio campo. E se a gente for pro Sul, temos o Grêmio contratando experiência, com primeiro o Arthur e depois já em setembro o William. Dá pra falar também do Vasco, que fez contratações muito importantes que seriam primordiais pro time chegar na final da
Copa do Brasil lá na frente. E já que eu meio que comecei em setembro, temos que falar também da seleção brasileira. Neymar segue fora e o Brasil dá uma bela apresentação no 3-0 no Chile e perde pra Bolívia na altitude, mas até aí era um jogo que não tinha muita importância. O que tinha importância mesmo era a Libertadores, a CDB e o Brasileiro, porque agora já começava a afunilar, era a hora de ver quem ia brigar pelo quê. Começando nas quartas da Liberta, o Palmeiras passou pelo River com um show do Tigre, enquanto o Flamengo passou em um confronto duríssimo após ser roubado contra o Estudiantes em casa. Já o São Paulo caiu pra LDU, o time da altitude. Mais um. Indo pra Copa do Brasil, no Clássico Mineiro teve show do Cruzeiro com o Caio Jorge fazendo 3 gols nos 2 jogos, enquanto no outro clássico o Vasco passou nos pênaltis contra o Botafogo, tendo o Alex Telles especialista perdendo, se unindo também a Fluminense que passou pelo Bahia e o Corinthians que fez sua parte e venceu os 2 jogos com show de Guinegão. E no dia 24 de setembro, o Renato Gaúcho entrega o cargo após a derrota na Sul-Americana pro Lanús. Acabei, antes de vir pra cá, de pedir demissão para o presidente. Então, a partir de agora vai estar um outro cara aqui, eles vão fazer as mesmas perguntas para ele, eu quero ver as respostas que ele vai dar. Falando de jogadores individuais, nesse mês precisamos falar da dupla Flaco Roque, que é uma que tem que ser destacada. O Palmeiras viveu um ano bem inconstante, mas aqui tava bem. O Vitor Roque já tava voando de novo, mas mesmo assim o Flamengo seguia líder, o que mudaria em pouco tempo até. E se falar de individualidade, você quer ver o lado de bagre e o lado de craque, temos que falar do jogo Corinthians e Flamengo. E o primeiro tempo do Corinthians nesse jogo foi muito bom, tá? Poderia ter vencido. Pena que o Yuri Alberto bateu um pênalti todo ridículo. Eu nem acho ele um bagre completo, mas ele até podia ter feito um gol depois, foi muito mal nesse jogo. Mesmo assim, o gol foi dele, mas quem fez o gol do empate para iniciar o processo da virada foi Arrascaeta. E eu citei ele porque temos que falar do principal jogador do futebol brasileiro, que após anos absurdos fez a sua melhor temporada na carreira, passando das 45 participações em gol. Será que ele já passou o Gabigol em idolatria no Flamengo? Eu acho que já. Em outubro, logo nos primeiros dias, uma das primeiras notícias que a gente teve é que teve uma mudança de calendário e a Copa do Brasil seria jogada só no final do ano. Eu gostei bastante disso. Outra coisa marcante desse mês é a virada de chave completa do Palmeiras, que conseguiria assumir a liderança. Um jogo bem lembrado é a vitória de 3-2 no São Paulo. Teve sim ali um lance de arbitragem bem polêmico, um pênalti não marcado. O que assim, não tira o mérito da vitória do Palmeiras. E lance polêmico de arbitragem teve em todas as rodadas desse ano. Uns mais, outros menos. O Cruzeiro já saiu um pouco do páreo, seria muito difícil de seguir brigando. E na rodada 29, um jogo muito decisivo seria o confronto direto entre Palmeiras e Flamengo. E é um jogo assim crucial pro ano dos dois. Mas antes disso, vamos voltar para falar de seleção brasileira. Lá estava o Brasil pros amistosos contra Coreia e Japão, que o nosso mano Ancelotti seguiu convocando o Richarlison, tá? Não citei, mas ele esteve em várias listas esse ano, mesmo quando tava mal. Também teve nomes como o do PH do Vasco ganhando chances. E na primeira partida contra a Coreia, o Brasil vai muito bem e vence por 5-0. Época também do início do casal Vini e Virgínia, que movimentou, né? Não sei o que. E outra coisa, com o Ancelotti, desde que ele chegou, um jogador se mostrou cada vez mais protagonista e merecido na seleção, o Estevão. No Brasil era assim o Cuiabá-man pra muitos, mas desde que chegou no Chelsea e desde que o Ancelotti começou a comandar a seleção, se mostrou uma possível esperança, um jogador que vem desempenhando muito bem no meio de vários que não fizeram. E no segundo jogo, o time até tava vencendo o Japão até a masterclass do Fabrício Bruno. Teve entregada, gol contra, o Brasil ainda toma o terceiro, perdemos pro Japão por 3-2. E 3-2 é o placar também daquele jogo entre os líderes do Brasileirão, então finalmente vamos falar sobre ele. Teve de novo polêmica de arbitragem, mas ninguém pode reclamar porque rolou em todos os jogos contra e a favor de todos os times, então não dá pra se apegar nisso. A verdade é que a arbitragem tem que ser melhorada como um todo, isso é fato. Outro fato é que o Flamengo mereceu vencer sendo mais clínico que o Palmeiras no jogo, que foi muito bem individualmente com o Pedro, e o Palmeiras logo voltaria a amargar a segunda posição, que por um momento só dependia de si e isso pra torcida foi decepcionante, enquanto o Flamengo cresceu na hora certa e fez um final de ano impecável. Olhando pro lado de baixo da tabela, o Peixão tava lá sofrendo com o Neymar fora em outra lesão. Palmeiras e Flamengo teriam que brigar até o final no Brasileiro e talvez na Libertadores. Os dois estavam na semifinal. O Flamengo venceu o Racing na ida e na volta, mesmo com a pressão em Avejaneda, soube jogar o jogo e foi muito copeiro. No confronto do Palmeiras, o clube foi surrado na primeira partida 3-0 na altitude e o Abel teve que prometer na volta uma noite mágica. E foi. O Palmeiras venceu por 4-0 em casa. E vou falar que pelo que o Palmeiras jogou foi até fácil, porque desde o começo já parecia que ia virar, ninguém duvidava disso. E com isso a final da Liberta estava decidida. Os dois clubes podiam ganhar os dois campeonatos. Podia acontecer de cada um ficar com um ou de um ficar com os dois. E a gente já vai ver o que vai acontecer. Em novembro a gente teve o que pra mim foi um dos melhores momentos do ano, que foi o vídeo quando o Brasil ainda não dominava a Libertadores.
Esse vídeo foi o mais assistido aqui do Atacofut no ano, 400 mil views, e eu vou aproveitar o momento pra agradecer esse ano aqui. Muito obrigado. Foi nesse 2025 que eu decidi fazer vídeos do início ao fim, e eu acho que até aqui deu meio que certo, né? Fui reagido por caras que eu admiro bastante no YouTube. Em 2026 pretendo continuar produzindo por aqui, então se inscreve pra me ajudar, por favor. Ah, outra coisa, eu tentei incluir o máximo de jogos, máximo de coisas e máximo de momentos relevantes aqui no vídeo, mas se eu esqueci de alguma coisa, por favor, deixa nos comentários, porque aí a gente pode continuar uma retrospectiva aqui. Em novembro, além desse baita vídeo do Atacofut, teve outros momentos e a gente tem que começar a falar sobre a seleção. Tivemos amistosos contra Senegal e Tunísia, onde o Brasil vence o primeiro, de novo com o gol do Estevão, e no segundo empatamos contra um time bem inferior ao nosso. E esse resultado final sintetizou o ano do Brasil, né? Um ano de derrotas amargas, até certa melhora com o Ancelotti, mas vamos ver no ano que vem, né? Tem Copa, eu não tô 100% confiante no Brasil, mas vai que era o mês da final da Libertadores no dia 29, só que pra chegar lá tinha muitos jogos no meio do caminho que poderiam influenciar o resultado final. Do lado do Flamengo, o time chegou na final praticamente campeão brasileiro, um desempenho bom, time sólido e com muitas boas notícias na Gávea, enquanto o Palmeiras chegou daquele jeito. Foi um time bem gangorra esse ano, iniciou mal, perdeu o Paulista, perdeu pro rival também na Copa do Brasil, de repente começou a jogar um bom futebol, candidato a ganhar 2 campeonatos, mas antes da final a queda do time já dava pra perceber bastante. O que o Abel Ferreira fez nesses jogos pré-final chega a ser engraçado, porque o desempenho caiu muito. Chegou o momento da grande decisão, só que antes, vamos lembrar da Sula. E o Atlético Mineiro ficou próximo da taça contra o Lanús, mas o Biel não ajudou, perdeu um gol feito, perdeu o pênalti, assim como o Hulk. E o Galo, que fez um ano ruim e realmente não merecia, ficou sem a Copa Sul-Americana, um final bem trágico. E a profecia do Everson segue não funcionando. E eu vou enrolar um pouquinho mais pra falar da final da Libertadores, tá? Vamos falar de Neymar. Todo mundo noticiou uma nova lesão, a decisão de jogar ou de ficar de fora e correr o risco do Santos ser rebaixado. Acabou que ele decidiu por jogar, e se você quiser ver um vídeo só de retrospectiva do Neymar, já tem aqui no canal, então vai lá ver. Caraca, tá muito calor aqui e eu tô fazendo esse vídeo ainda, mas finalmente vamos falar de final da Libertadores. De um lado o Palmeiras, que fez uma partida confiante no chutão pra frente, e do outro lado o Flamengo, que fez um jogo melhor, mas a final em si não foi um super jogo. Ganhou o time que mereceu mais, com gol de Danilo de cabeça, o Mengão se tornou o primeiro time do Brasil tetracampeão da Libertadores, um título que não cabe em uma retrospectiva. São muitos anos de um trabalho incrível que desde 2019 acumula 3 taças, e pro Felipe Luiz não ia parar ali. Isso porque logo no começo do mês de dezembro, o Flamengo ganhou também o Brasileiro. E que mês foi dezembro, né? Teve decisão de tudo. O Flamengo venceu um campeonato sem asteriscos e viajaria pro Mundial para na reta final buscar a glória máxima, porque o ano foi praticamente perfeito. Só que chega de falar de troféu, vamos falar de rebaixamento, que é muito mais legal e tem muito time envolvido, tá? Esse ano foi legal. Tínhamos o Vitória, o Santos, o Inter, o Ceará, o Fortaleza, para 2 vagas possíveis. E cada um deles com um roteiro mais absurdo que o outro. De destaque eu vou colocar o Fortaleza, que se recuperou de um ano horrível e saiu da zona para a última rodada. Um trabalho excelente do Palermo. Falando do Santos, o jogar no sacrifício do Neymar funcionou. Contra o Juventude ele meteu logo um hat-trick. E pro último jogo só muitos resultados combinados pro time cair. Agora o Inter é um caso à parte, porque a final de temporada deles é roteiro de filme. O time do nada foi figurando mais embaixo na tabela, até que teve um jogo muito emblemático, que foi o contra o Vasco. Esse jogo afetou muito o saldo de gols, porque o Inter até parecia estar numa situação tranquila. O Cruz Maltino, apesar de ter chegado na final da Copa do Brasil, fez um brasileiro ruim, 19 derrotas no total, e chegava para esse jogo contra o Colorado numa sequência horrível. Mesmo assim, o time que era comandado por Ramon Dias tomou 5-1 em São Januário. 5, cara. Do Vasco. Aí a ideia do Inter pra se recuperar e salvar do rebaixamento foi ressuscitar o Abelão pros 2 últimos jogos. Voltou ele pra salvar, chegou já proibindo camisa rosa, que ele não quer ver nem de perto, mas mesmo assim o Inter perdeu pro São Paulo na penúltima rodada. E na última rodada o Brasileirão, como sempre, já tava praticamente definido, e é só a única coisa que tinha que era emocionante era o rebaixamento, e foi isso que aconteceu. O Fortaleza caiu, perdeu pro Botafogo. Vitória e Santos se garantiram individualmente nos seus jogos. O Inter venceu, mas com a ajuda do parceiro Palmeiras teve o resultado que precisava. O Ceará, que ficou o ano inteiro fora da zona, caiu na última rodada, e o São Abelão vai virar estátua. Agora sobre os que subiram, entre eles estava o Remo. Sim, vamos ter um time do Pará no que vem, muito legal. Olhando pra parte de cima dessa tabela, quem vai pra Libertadores era esperado porque não terminou tão emocionante como eu falei. Citar o grande ano do Cruzeiro, com Matheus Pereira, Caio Jorge e Leonardo Jardim, mas também o super ano do Mirassol, que ano que vem tá na Liberta, tá? É inacreditável. Caraca, dezembro realmente foi longo, tá? A gente tem que falar ainda de Mundial e de Copa do Brasil. Vamos começar pelo Mundial, vamos dividir assim. O Fla venceu o Cruz Azul no Desafio das Américas com um brutal Arrascaeta. Venceu também o Pirâmides no Challenger e o jogo decisivo contra o PSG chegaria. De um lado, o atual melhor time do mundo contra o atual Real Madrid das Américas.
mais. Talvez sim. Enfim, foi por pouco. O Flamengo conseguiu equiparar o PSG, sofreu o gol numa falha bizarra, mas buscou o empate. E o roteiro tava perfeito. Bola perdida em cima da linha, nos pênaltis Dembélé melhor do mundo perdendo, o Rossi tendo sua redenção pra se inscrever nas páginas do Flamengo, só que eles esqueceram de combinar com um cara. Um anjo, uma lenda, um herói brasileiro, o cara que merece o Nobel da Paz. Safonov. O goleiro russo pegou simplesmente 4 pênaltis seguidos. E assim seria bem difícil pro Fla, né? A derrota veio. Mas isso não mancha em nada o ano do Flamengo, que foi quase perfeito e de longe foi o time de 2025. Campeão de 4 títulos, sendo eles mais fáceis ou mais difíceis. Buscou a glória eterna de novo, venceu o brasileiro deixando o Palmeiras chupando o dedo em tudo. E no Mundial foi o mais próximo a ganhar desde o Corinthians em 2012. E pra 2026 não parece que as coisas vão piorar. A expectativa é a melhor possível. A única coisa que o flamenguista não pode comemorar é a de ser o último campeão nesse ano. Até porque teria a Copa do Brasil. E que ideia boa colocar no final do ano, hein? O Coringão, com a força da campanha absurda que fez e da camisa, porque ela joga sozinha, praticamente terminou impecável. Na ida contra o Cruzeiro, vitória no gol do Memphis, que foi muito discutido sim. E na volta quase botou tudo a perder, mas foi salvo por Matheus Bidu e depois nos pênaltis, história de campeão. Ficou pra última cobrança e o Gabigol perdeu. O cara que eu comecei citando no vídeo, eu termino colocando como vilão, porque foi mais um ano abaixo dele e não sabemos de nada do seu futuro. O Hugo ainda pega mais um, remetendo o que ele fez também na final do Paulista, um cara que pega muitos pênaltis e pode ser um goleiro da Copa. E o Breno Bidon bate o último e faz no gol do Cássio, decidindo assim, e teríamos uma grande final pra se disputar. Do outro lado, entre Vasco e Flu, deu Vasco. Com vitória no primeiro jogo, jogando melhor, com o Ryan muito bem. E na volta mesmo com o gol contra Léo Jardim cresceu, e o Vasco chegaria na grande final nos pênaltis. E o primeiro jogo foi horrível, tá? Não vou me alongar nele, mas o segundo foi digno de um campeão de Copa do Brasil. Corinthians abre o placar, sofre um empate até a aquarela do Breno Bidon. Gol do Memphis e o time do povo. O clube que viveu altos e baixos, mas não pode ser desafiado. Se sagrou tetracampeão da Copa do Brasil. Se o Flamengo foi o time do ano, dá pra dar a segunda posição pro Corinthians. Com constância, longe disso, mas resultado, com certeza. Por tudo que o time passou também, né? E terminar o ano vencendo o Palmeiras nos momentos decisivos, vendo o rival não ganhar nada e ser coreado do jeito que foi, com os heróis que teve, um Memphis muito identificado, Hugo Souza um goleiro impressionante, e jogadores improváveis salvando. 2025 foi um ano muito memorável. Ufa, finalmente não tem mais jogo pra eu falar. Mas deixa eu fazer uma última pincelada, porque 2025 ainda teve alguns assuntos que vão ficar pendentes e vão ser terminados em 2026. Vamos lá. Crise no São Paulo, de Monjaro a camarote e festa junina. O que o torcedor são paulino espera pra 2026, nem ele sabe, porque pode ser um ano bem difícil. Tite anunciado no Cruzeiro. A relação com o Gabigol vai ser excelente e vamos ver os próximos capítulos. Polêmica do BAP com a Globo. Marlon Freitas simplesmente trocando a sua idolatria no Botafogo pra ir pro Palmeiras. Marcelo Paes saindo do Fortaleza pra ser o novo dirigente do Corinthians. Mistério sobre o futuro do Gabigol. Será que vai pro Santos acompanhar o Rony? Tá, acho que eu tô exagerando. Pra uma retrospectiva, eu acho que eu já falei tudo de mais importante. Finalizamos 2025 e mais um ano muito legal no futebol brasileiro. Talvez não para a seleção brasileira que viveu um período caótico, mas espero que do ano que vem eu esteja falando do troféu brasileiro, a 6ª estrela com o Neymar voltando, ou talvez não, sei lá, o Estevão, pode ser qualquer um. Nos outros campeonatos é impossível não citar o Flamengo do Felipe Luiz. Muitos protagonistas, mas principalmente o Arrasca, que é mais uma vez o nome do ano por aqui. E o protagonista estrangeiro fora do Brasil é o nosso querido Safonov. Tem que ser falado também do Corinthians, o gigante que venceu mesmo contra todos os prognósticos, já que ano passado em um momento chegou a ficar com muito menos de 1% de chance de chegar na Copa do Brasil desse ano. E mesmo assim, com a força da torcida e de seus jogadores que cresceram num momento grande, é campeão. E de ano frustrante dá pra citar de vários, do Santos ao Inter. Mas acho que a torcida do Palmeiras concorda que mesmo brigando por tudo, com o investimento que fez, foi um ano bem triste e bem frustrante. Mas vocês viram aquele beijo que eu dei na medalha? Pro ano que vem tem muita coisa do que se falar. O que vai acontecer com o Flamengo, o que o Corinthians vai fazer na próxima temporada, se o Abel Ferreira tá em fim de ciclo ou vai se recuperar no Palmeiras, se o Bahia vai se agigantar cada vez mais, se o Vasco vai vencer um título, e eu poderia falar de cada um dos 20 clubes da Série A. Um ano de polêmicas de arbitragem, de contratações lendárias, de golaços ou de golaços falsos. 2025 foi sim um grande ano e eu não tenho dúvida disso. E agora que venha 2026.